Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, devido aí à pandemia do Covid, nós estamos fazendo a aula da escola dominical gravada, postando para os irmãos. Espero que os irmãos possam estar assistindo e que seja claro a aula deste domingo. Amém? Nós estamos começando mais um trimestre e o título da primeira lição é Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários. O texto áureo está em Efésios 1, versículo 2, que diz assim: A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, o primeiro texto é Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O segundo texto é Atos 19, do 1 ao 7, que diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Eis em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? A introdução. A epístola ao Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Amém? Primeiro item, primeiro tópico, diz assim: autoria. Primeiro item é autoria e data. O primeiro tópico é autoria. Conforme o costume da época, segue na apostila. O autor inicia a carta declarando sua identidade. Na primeira parte do versículo 1 do capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, logo ele já começa falando, declarando a sua identidade, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E continua lá na apostila. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Isso está falando em Atos 13, 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano e diz em Atos 22, 25. Amém? Então, em hebraico, Saulo significa solicitado, e diz aqui o comentarista que provavelmente uma homenagem a Saul, e Paulo significa pequeno. Aqui eu tiro uma lição que, para que nós possamos fazer a obra, nós temos que entender que nós somos pequenos perto do que Jesus fez por nós. Então, nós vamos falar que ainda ele entendia que o nome Paulo seria muito mais fácil, mais apropriado para pregar para os gentios, e eu tenho como entendimento que o Paulo, significando pequeno, demonstra a nossa pequenez perto de tudo que Jesus Cristo fez. Então nós devemos fazer a obra de Deus, Ele nos permite que nós façamos a obra dele, mas sabendo da nossa pequenez perto de tudo o que Jesus Cristo fez por nós. Amém?
O segundo item, ou melhor, o segundo tópico do primeiro item diz assim: a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar um nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Romanos 11:13. Então, o comentarista diz que provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Talvez Saulo, sendo uma homenagem a Saul, poderia gerar alguma barreira no adentramento, ou seja, quando ele fosse falar aos gentios. Porém, ele entende que o nome era mais apropriado para evangelizar esse mundo. E continua lá na apostila. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus. Se nós lermos Efésios 1:1, vai dizer lá, Efésios 1:1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então deixa bem claro que ele veio pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens, ele foi escolhido por Deus. Amém? O terceiro item do primeiro tópico diz: uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Veja lá, a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo. Efésios 3, versículo 1, diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então, no capítulo 3, versículo 1, ele se apresenta e se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo. No capítulo 4, versículo 1, ele se identifica como o preso do Senhor. Diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Então, no capítulo 4, versículo 1, ele se identifica como o preso do Senhor. No capítulo 6, versículo 20, ele se identifica como o embaixador em cadeias. E diz assim, capítulo 6, versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, no livro de Efésios, ele se identifica como, no capítulo 3, versículo 1, prisioneiro de Jesus Cristo, no capítulo 4, versículo 1, o preso do Senhor, e no capítulo 6, versículo 20, como embaixador em cadeias. Isso, continuando lá na apostila, isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Veja lá, isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Então ele escreveu a carta aos Efésios estando em cárcere. O quarto tópico do primeiro item diz assim, ou melhor, o quarto item do primeiro tópico diz assim: data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Atos 28:30 diz assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. Então, por cerca de 2 anos, ele ficou preso em cárcere, em prisão domiciliar. Amém? Que provavelmente tenha sido entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir desta premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. No versículo 21 ele cita Tíquico. Então veja só, ele ficou 2 anos em prisão domiciliar, entre os anos de 60 e 62 depois de Cristo, e a provável data de redação da epístola foi por volta de 61 e 62 depois de Cristo. Amém? Agora, o segundo item, diz sobre destinatários. Amém? Destinatários. Aqui nós vamos falar quem são os Efésios, o contexto sociocultural da cidade e a inserção da igreja nela. Então, nesse tópico, nós vamos falar sobre quem são os Efésios,
o contexto sociocultural da cidade e a inserção da igreja nela. O primeiro item do segundo tópico diz assim: a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Então veja só, era uma cidade importante da onde hoje é a Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Então nós podemos ver que era uma cidade rica, né? Uma cidade bem feita, uma cidade de alto nível, porque sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava um estádio com uma pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então nós podemos ver que é tudo muito grande, é tudo algo maior, grande para aquela época, né? Então a sua rua principal era em mármore, tinha colunas trabalhadas, era considerada uma metrópole, tinha o maior anfiteatro do mundo com capacidade para 25 mil pessoas. Próximo dali ficava um estádio com pista de corrida, arena onde ocorria lutas entre animais selvagens e entre homens e animais. Então era algo muito grande para aquela época. Amém? O segundo item diz a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, né? A Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore, mais um exemplo do que era a grandiosidade da cidade. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Então era uma cidade com um fluxo grande de pessoas e vinham muita gente de fora visitar, que realça também e demonstra mais uma vez a grandiosidade da cidade e o que ela representava para a época. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo. O que é esses nichos de prata? São divisão distante onde se colocavam livros, ou divisórias, na verdade, né? Divisórias onde se colocavam estátuas, livros, imagens, enfim. E a maior fonte de renda vinham das vendas desses nichos de prata. E justamente por isso, essa teve razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então a pregação de Paulo contra a idolatria vinha de encontro contra a maior fonte de renda daquele povo, que era o quê? Eles vendiam divisórias de prata para colocar imagens, para colocar esculturas. E quando Paulo prega contra a idolatria, vai justamente contra aquilo da onde eles tiravam a maior renda. Justamente porque o templo de Ártemis da Diana era uma deusa de fertilidade, o qual aquele povo idolatrava. Então, quando Paulo prega contra a idolatria, vai de encontro um templo, que com certeza na época era algo grandioso para eles, vai contra a deusa Diana, que eles adoravam, e vai contra da onde eles tiravam a maior renda, que é os nichos de prata vendidos no templo. Amém? Então, a religiosidade em Éfeso era baseada no templo da Diana, a deusa da fertilidade, o templo de Ártemis. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. E aí a gente abre lá em Atos 20, 31. Atos 20, 31. Vai falar que ele evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Atos 20, 31 diz assim: por isso vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Então aqui diz que Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. Atos 19, do versículo 5 ao 7. Atos 19, do versículo 5 ao 7 diz assim: e compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus.
Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Então, quando chegou em Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. No versículo 8 diz assim: assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Então, em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado da escola de Tirano. No versículo 9 e 10 diz assim: todavia alguns deles demonstraram que seus corações estavam petrificados e descrentes, e passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. Paulo então afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, olha só, alguns judeus resistiram ao evangelho. E quando fala aqui que eles falaram mal do caminho, qual é o caminho? É Jesus Cristo. Eles falaram mal de Jesus Cristo. Então, como eles se resistiram ao evangelho, Paulo voltou-se para os gentios, pregando no salão alugado na escola de Tirano. Ele abriu para que os gentios pudessem aprender sobre Jesus Cristo. E aí continua lá na apostila: em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais dos apóstolos foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Então veja, isso aqui era para demonstrar o poder de Deus e o que Deus fazia. Até os lenços, até os lenços e os aventais dos apóstolos eram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Grandes líderes, continua lá na apostila, grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali, foi instruído por Priscila e Aquila, Atos 18, 24 a 28 vai falar sobre isso. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, 1 Timóteo 1, versículo 3. E segundo Irineu, 130, 202 depois de Cristo, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Amém? O quarto item do segundo tópico diz assim: a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Vamos ler de novo lá o versículo 1 do capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, veja lá, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Esses 2 grupos, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, são aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Hoje nós somos separados e temos que fazer o nosso papel, cumprir a nossa missão. Então ele estava se dirigindo ali aos santos e fiéis separados e consagrados para a propriedade exclusiva de Deus. Hoje nós somos esses santos e fiéis, somos nós que somos separados, somos nós que devemos cumprir a nossa missão, aquilo que Deus e Jesus Cristo nos determinou. Amém? Continua lá na apostila. Paulo os cumprimenta com a palavra graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Então veja só, Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, no versículo 2, que diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então,
Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Deus nos dá a graça e paz. Deus, mesmo nós não sendo merecedores, Ele nos abençoa com graça e paz. Amém? Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica de muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Amém? Então, aqui nós falamos sobre a cidade de Éfeso, a religiosidade em Éfeso, a igreja de Éfeso e a saudação epistolar. Amém? Vamos agora para o terceiro item, né? Terceiro tópico, o propósito e mensagem. Então agora nós vamos falar sobre o propósito e a mensagem da carta aos Efésios. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Então veja só, não fala nada, nenhum problema específico, mas ele dá ênfase e sinaliza soluções de certas questões e alguns problemas que iam aparecendo. Por exemplo, esses novos convertidos que vinham de outro mundo, de um mundo helênico, e praticavam religiões de mistérios e magias que vinham contra o que ele pregava. Amém? Então, agora essas pessoas, esses novos convertidos, estavam se reunindo com os santos de Éfeso. Então ele tinha que o quê? Ele tinha que falar sobre isso, ele tinha que dar ênfase nisso para solucionar esse problema. E continua lá na apostila. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Éfeso, capítulo 1, versículo 20 e 22 diz assim, do 20 ao 22 diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, ele mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Por quê? Para poder acabar com as velhas práticas, dos novos convertidos, que disse lá no corpo do texto, que praticavam religiões de mistérios e magia. Então o que ele faz? Ele deixa claro, ele mostra para aqueles crentes que Cristo está no controle do universo para acabar com aquelas velhas práticas. Amém? Continua lá na apostila. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. No capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim, capítulo 2 de Efésios, no versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. No versículo 1 do capítulo 2 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então veja só, diz no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, eu citei aqui o primeiro, o oitavo e o nono, que eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Então o passado daqueles cristãos era marcado por imoralidade e bebedeira, mas a partir do momento que eles foram salvos pela graça de Jesus Cristo,
Eles deveriam adotar um novo estilo de vida. Isso acontece nos nossos dias atuais. Nós, como cristãos, nós não podemos viver e ter as mesmas práticas de quem não reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como aqueles que não têm Jesus Cristo no coração. Então nós temos que ter atitudes e viver de maneira diferente. A nossa vida mudou a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo. Nós passamos a não cometer os mesmos erros, nós passamos a ter um estilo de vida diferente. E ele deixa claro que, ele mostra, que deveriam ter um novo estilo de vida. Então ele está falando para aqueles novos convertidos, que nesse caso específico viviam em imoralidade e bebedeira, que a partir do momento que eles foram salvos pela graça, eles deveriam adotar um estilo de vida diferente, um novo estilo de vida. Amém? Continua lá no texto da apostila. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizado pelo plano universal da redenção para ambos. Então veja só, e outra preocupação que ele tinha era a unidade que ia ter entre os judeus e os gentios que aceitavam a Cristo. Então ele destaca uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios, para que ambos vivessem em harmonia. No capítulo 2 de Efésios, nos versículos 13, 14 e 18, vai dizer assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. No versículo 14 diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Então olha só, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos se fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio, deixa de ser dois povos, se faz um só, a parede que dividia os povos. A partir do momento que se aceita Jesus Cristo, essa parede acaba, ela é derrubada e passa a ser um povo só. Então aqui na carta aos Efésios, ele tem esse cuidado, essa preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios. Amém? Continua no texto lá. Sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de entender as múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Então olha só, ele estava tentando atender as múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então veja, ele tinha uma preocupação com os problemas da igreja como um todo. É por isso que é um pouco mais genérico. Ele não fala, como eu li aqui no começo do item, ele não fala do problema específico, mas ele dá ênfase a algumas questões, que a gente falou aqui. Então ele fala, por exemplo, lá no começo dos povos, dos novos convertidos que vinham do mundo helênico, que praticavam religiões e mistérios de magia. Ele fala sobre os novos cristãos que tinham passado de imoralidade, um passado de imoralidade, bebedeira, e que através da salvação alcançada pela graça de Jesus Cristo, tiveram que passar, eles deveriam passar a ter um novo estilo de vida. E ele também destaca a preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios, que eram povos diferentes, mas que quando aceitam Jesus Cristo, os gentios passam a ser um povo só. Amém? Então esse era o propósito da carta aos Efésios. O segundo item, a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Então vamos lá. Jesus Cristo, a cabeça. No capítulo 1, versículo 23 diz assim: que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre em todos. Então olha só, ou melhor, no versículo 22, Jesus Cristo, a cabeça. Capítulo 1, versículo 22 diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés,
e sobre todas as coisas o construiu como cabeça da igreja. Então a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, como diz no versículo 22 do capítulo 1, também vai falar no capítulo 4, versículo 15, e no capítulo 5, versículo 23. E fala também a outra temática, a igreja como corpo. No versículo 23, na sequência diz: que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Então veja, no versículo 22 do capítulo 1 diz que Jesus Cristo é a cabeça, e no capítulo 1, versículo 23 diz que a igreja é o corpo. Vai falar isso também, que a igreja é o corpo, no capítulo 4, versículo 12, e no capítulo 5, versículo 30. Então, a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Amém? Continua lá. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa Jesus Cristo. Então veja só, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 3 ao 5 diz assim: